Quando seus amigos começam a elogiar sua aparência jovem, é um sinal de que você está envelhecendo. A idade é uma questão de mente sobre a matéria. Se você não se importa, não importa. Fique longe de pessoas que tentam menosprezar suas ambições. Quando eu tinha mais jovem, conseguia me lembrar de tudo, quer tivesse acontecido ou não. É melhor ficar de boca fechada e parecer estúpido do que abri-la e dissipar a dúvida. Às vezes, beber demais dificilmente é suficiente. Nunca houve uma guerra justa. Operatim insistem fatos são teimosos, mas as estatísticas são mais flexíveis. Minha mãe teve muita dificuldade comigo, mas acho que ela gostou. Se você diz a verdade, não precisa se lembrar de novo. A história não se repete, mas rima. Para alcançar o fearlessness absolute de uma alegria, você deve ter alguém com quem repeti-la. Nothing precisa tanto de reforma quanto os outfits dos outros. Sempre lealdade ao país. Lealdade ao governo quando é merecido. Nunca discuta com pessoas estúpidas. Elas vão te arrastar para o nível delas e depois vão te vencer pela experiência. O banqueiro é um homem que nos empresta um guarda-chuva quando está sol e o exige de nós quando começa a chover. A verdade é a coisa mais valiosa que temos, vamos guardá-la. Verdade e mentira são os dois conceitos mais presentes nas frases de Mark Twain, principalmente o segundo. Descobri que não há maneira mais segura de saber se você ama ou odeia alguém do que fazer uma viagem com ela. Como é fácil fazer as pessoas acreditarem em uma mentira, e como é difícil desfazer esse trabalho. A idade seria infinitamente mais feliz se pudéssemos nascer aos 80 anos e aos poucos chegar aos 18. Viajar é um exercício com consequências fatais para o preconceito, a intolerância e a mesquinhez. Tais são como a lua, têm um lado escuro que nunca mostram a ninguém. Nunca deixei a escola interferir na minha educação. O homem é um experimento. O Riddan vai mostrar se valeu a pena. Geralmente leva 3 semanas para preparar um discurso improvisado. A fonte secreta do Go Along With não é a felicidade, mas a tristeza. Não temo a morte. Ele estava morto há bilhões de anos antes de nascer, e não havia sofrido um único inconveniente. O medo da morte segue o medo da vida. Um homem que vive plenamente está imediatele para morrer a qualquer momento. A raça humana tem uma arma verdadeiramente eficaz: o riso. Prefiro o paraíso por causa do clima, inferno para a empresa. Ao pescar o love, atraiu o coração, não o cérebro. Uma das poucas citações do escritor que trata do love. Quando você se encontra do lado da maioria, é hora de parar e refletir. Um homem não pode se sentir confortável sem sua própria aprovação. Por que nos alegramos nos casamentos e choramos nos funerais? Porque não somos a pessoa envolvida. Que gozo é breve e bolfiguer de uma ilusão. Um homem nunca é mais verdadeiro do que quando se reconhece mentiroso. Você não pode depender de seus olhos quando sua imaginação não está focada. Se você não lê o jornal, está mal informado. Se você lê o jornal, você está mal informado. A única maneira de se manter saudável é comer o que não quer, beber o que não gosta e fazer o que prefere não fazer. Honestidade. A melhor de todas as artes perdidas. De todas as coisas que perdi, a que mais sinto falta é a minha sanidade. Vivamos para que, quando morrermos, até o coveiro se arrependa. A coragem é a resistência ao medo, o domínio do medo, a não ausência do medo. Nunca diga a verdade a pessoas que não são dignas dela. Parar de fumar é fácil. Já desisti 100 vezes. O homem é o único criatura que come sem ter fome, bebe sem ter sede, e fala sem ter nothing a dizer. Para ter sucesso na vida você precisa de 2 coisas: ignorância e confiança. Bons amigos, bons livros e uma consciência entorpecida. Essa é a vida genuína.
Se você pegar um cachorro faminto e o tornar próspero, ele não morderá você. Esta é a real diferença entre um cão e um homem. Existem 3 tipos de mentiras: a mentira, a maldita mentira e as estatísticas. Outra citação famosa que se refere à mentira, embora com um tom muito sarcástico. O homem é a criatura que Deus fez no leste de uma semana de trabalho, quando já estava cansado. A melhor maneira de se animar é tentar animar outra pessoa. Todas as generalizações são falsas, incluindo esta. Faça sempre o que é certo. Você gratificará metade da humanidade e surpreenderá o outro. A grande diferença entre um gato e um mentiroso é que o gato tem apenas 9 vidas. O trabalho é tudo o que você precisa fazer. O jogo é o que se faz sem ser forçado a fazê-lo. Não é o tamanho do cachorro na briga, é o tamanho da briga no cachorro. A falta de dinheiro é a raiz de todos os gais. Obtenha os fatos primeiro, e então você pode distorcê-los o quanto quiser. A diferença entre a palavra certa e a palavra quase certa é a mesma que existe entre o relâmpago e o vagalume. Na minha vida passei por coisas terríveis, algumas das quais aconteceram. Há pessoas que conquistam coisas e pessoas que dizem ter conquistado coisas. O primeiro grupo é menos frequente. Um homem que conduz um gato pelo rabo aprende algo que não pode aprender de nenhuma outra maneira. O problema não está em morrer por um amigo, mas em encontrar um amigo pelo qual vale a pena morrer. E assim vai o mundo. Há momentos em que sinceramente desejo que Noa e sua tripulação tenham perdido o barco. É a proibição que torna qualquer coisa preciosa. Se seu trabalho é comer 2 sapos, é melhor comer primeiro o maior. Não quero me comprometer com o céu e o Fiere Blaze, tenho amigos nos 2 lugares. Eu não fui ao seu memorial service, mas mandei uma bela carta dizendo que aprovo. Seja virtuoso, e eles o considerarão excêntrico. É melhor ser um jovem besouro do que um velho pássaro do paraíso. Quando as pessoas não nos respeitam, nos sentimos ofendidos. Só uma coisa é impossível para Deus: encontrar sentido em qualquer direito autoral do planeta. Para obter o boldness ou o out da alegria, você deve ter alguém com quem compartilhá-la. Em 2 ocasiões o homem não deve jogar: quando você não tem dinheiro e quando você tem. A palavra precisa pode ser eficaz, mas nenhuma palavra jamais foi tão eficaz quanto um silêncio preciso. Quem não lê não tem vantagem sobre quem não sabe ler. As rugas devem indicar onde estiveram os sorrisos. De todos os animais, o homem é o único que é horrível. Ele é o único que inflige dor para o Fiere Blaze. A verdade é mais estranha que a ficção, mas isso é porque a ficção é forçada a se ater às possibilidades. A verdade não. Existem proteções muito boas contra a tentação, mas a mais segura é a covardia. A providência protege as crianças e os idiotas. Eu sei porque eu tentei. A necessidade é a place of graduation de todos os riscos. A lei controla o homem mais fraco. A conduta correta controla o maior. Vamos considerar que somos tais loucos. Isso explicaria como somos e resolveria muitos mistérios. É melhor merecer honras e não tê-las, do que tê-las e não merecê-las. A informação mais interessante vem das crianças, porque elas contam tudo o que sabem e depois param. Sanidade e felicidade são uma combinação impossível. As boas maneiras consistem em esconder as coisas boas que pensamos de nós mesmos, as coisas ruins que pensamos dos outros. Nasci modesto, mas não durou muito. O trovão é bom, o trovão é incrível, mas é a luz que faz o trabalho. As roupas fazem o homem. Pessoas nuas têm pouca ou nenhuma influência na sociedade. Se é um milagre, qualquer testemunho é suficiente, mas se é um fato, é necessário prová-lo. O homem capaz de escrever a verdade sobre si mesmo não nasceu. Não abandone suas ilusões.
Quando eles se forem, eles ainda podem existir, mas você deixou de viver. Aparentemente não há fim que não possa acontecer hoje. O perdão é a fragrância que a violeta derrama no calcanhar de quem a esmagou. A fama é fumê, popularidade, um acidente. A única certeza terrena é o esquecimento. Qual é a diferença entre um taxidermista e um cobrador de taxas? Que o taxidermista só tira sua pele. Sabão e educação não são tão eficazes quanto um slaughter, mas são mais letais a longo prazo. Se um homem alguma vez me desafiasse, eu gentil e misericordiosamente o levaria pela mão para um lugar calmo, e então o mataria. Nunca deixe para amanhã o que pode deixar para depois de amanhã. Qualquer emoção, se for sincera, é involuntária. Uma mentira pode viajar meio mundo, enquanto a verdade está calçando seus sapatos. A gratidão é uma dívida que normalmente se acumula, como acontece com a chantagem. Quanto mais você paga e mais lhe pedem. Uma pessoa incapaz de expressar boas ideias é tão inútil quanto uma pessoa que não consegue tê-las. Tudo em sua vida tem um limite. O ferro não pode ser educado para ser ouro. Melhor uma promessa quebrada do que nenhuma. Operati insiste em 2 dias mais importantes da sua vida, são o dia em que você nasce e o dia em que descobre o porquê. Eu creio que nosso pai Yahvé inventou o homem, porque ele se desiludiu com o macaco. Quanto menos você explica, menos eu entendo. Hoje eu vi uma coisa realmente incrível. Uma pessoa com as mãos nos próprios bolsos. Vamos fazer um esforço particular para parar de nos comunicar para que possamos conversar. Meus livros são água. Os de grandes gênios são o vinho. Teste mundo bebe água. Se o homem pudesse cruzar com o gato, isso melhoraria o homem, mas deterioraria o gato. Link do seu presente na descrição. Operati insiste em princípios não tem força genuína, exceto quando se está bem alimentado. A água, tomada com moderação, não faz mal a ninguém. O homem que é pessimista ri dos 48 sabe muito, se ele é otimista.